quórum, em razão da ausência justificada da nossa presidente. Em mãos a pauta das sessões da sessão anterior, não houve nenhuma impugnação, portanto dou por aprovada. Vamos adiar para a sessão do dia 16/2, o processo pautado 2.1, autuado sob o número 72.926/14, representante Coligação Amor à Nossa Gente, representados Paulo César Coligação Coragem e Tudo para Mudar e outros. Relator Dr. Ricardo Gomes de Almeida. Esse é o pedido de preferência do relator. A pedido de preferência do relator, vamos inverter a pauta e vamos pôr para julgar o processo 2.3, autuado sob o número 112.516/2010, trata-se de um recurso criminal, recorrente Wilson Ramos da Silva, recorrido do Ministério Público Eleitoral, relator Dr. Ricardo Gomes, como disse, a gente tem a palavra. Senhor presidente, eu pedi a preferência nesse julgamento, estou vendo que a assessoria não incluiu ainda no sistema. Então nós vamos para o próximo, né? Suspenso por hora em razão de falha tecnológica, né? Pedi as escusas aí. Agora 2.2. É o processo número 14.707/2005. Trata-se de propaganda partidária, pedido de horário gratuito de rádio e televisão, requerente ao Partido Trabalhista Brasileiro, e tem como relator o Dr. Rodrigo Roberto Curvo com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Me permita resumir, senhor presidente, à vontade. Trata daqueles pedidos de concessão de horário eleitoral gratuito no rádio e na TV para veiculação de propaganda partidária. E já antecipo aqui também que a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do pedido porque preenchidos os requisitos legais. Esse é o relatório, né? Alô? Já. Que eu te ligo. Tudo bem? A Procuradoria se manifestou pelo deferimento do pedido. Pedindo escusas aqui porque foi minha consorte com M que me escreveu. Que me ligou. Diga, pois, então, ilustre procurador. Obrigado, senhor presidente. Eu mantenho o parecer pelo deferimento. Mantido o parecer para a volta a Vossa Excelência, senhor Rodrigo. Obrigado, senhor presidente. Já antecipo também que, por estarem preenchidos os requisitos legais, eu voto pelo deferimento do pedido de propaganda, senhor presidente. Só peço a compreensão dos eminentes pares para fazer um esclarecimento aqui sobre a conclusão do voto propriamente dito. Além do deferimento, eu estou acrescentando algumas medidas, excepcionalmente para o caso desse pedido de propaganda, uma vez que, apesar o partido requerente ter apresentado o pedido tempestivamente, por circunstâncias alheias à vontade do partido e inerentes à tramitação do processo, nesse período de fim de ano, de recesso forense propriamente dito, com a retomada dos trabalhos do tribunal no dia 21 de janeiro, o fato é que aproximou-se muito essa decisão de hoje aqui da veiculação propriamente dita, que se dará na próxima segunda. Estamos na sexta-feira, então na segunda-feira é a data da veiculação dessa propaganda. Então, para que não haja empecilhos ao cumprimento da decisão, e em seguida relato também que tive uma reunião ontem ainda com a equipe técnica da Secretaria Judiciária, eu estou acrescentando excepcionalmente nesse voto as seguintes medidas para viabilizar a veiculação propriamente dita. Então, além de deferir, eu excepcionalmente, em razão da proximidade do início da veiculação da propaganda hora deferida, determino que a Secretaria Judiciária, nesta data, providencie a intimação e entrega ao requerente da certidão do presente julgamento para que ele, partido requerente, promova as notificações previstas no artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução TSE número 20034 de 97, juntamente com a entrega das mídias às emissoras, ainda hoje até às 17 horas. E determino ainda, senhor presidente, que as emissoras, uma vez notificadas pelo partido requerente, cumpram essa decisão, observando-se a grade de inserções de folhas 47 e 49. É nesse sentido o voto, senhor presidente. Eu colho o voto então da desembargadora Maria Aparecida. De acordo. Doutor Lídio Modesto. De acordo. Doutor Flávio Alexandre. De acordo, senhor presidente. Ricardo Gomes. De acordo, senhor presidente. Doutor Paulo César. De acordo, senhor presidente.
Então, à unanimidade, o Tribunal deferiu o pedido de veiculação de propaganda partidária formulado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB-MT, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Determinou, outro sim, o Tribunal excepcionalmente, que o requerente seja imediatamente intimado, entregando-lhe à Secretaria Judiciária a cópia da certidão deste julgamento, para que a agremiação partidária interessada providencie as notificações a que aludem o artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução TSE número 2034/97, já acompanhadas das mídias até às 17 horas de hoje, 5 de fevereiro, devendo as emissoras notificadas darem cumprimento a esta decisão em estrita observância à grade de inserções aprovada. Doutor Ricardo, retorno. Retornando ao pedido de preferência feito pelo doutor Ricardo, vou repetir os dados do processo. 2.3 é o processo 112.516, recurso criminal deduzido por Wilson Ramos da Silva e tem como recorrido o Ministério Público Federal. Doutor Ricardo, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso criminal eleitoral interposto por Wilson Ramos da Silva, em face da sentença prolatada pelo juízo da 41ª Zona Eleitoral, que condenou o recorrente pela prática do delito tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral, cumulado com o artigo 71 do Código Penal. A referida sentença condenou o acusado a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 10 dias multas em regime inicial aberto, substituída por 2 penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público no data de 9 de junho de 2010, nos seguintes termos. Eu vou pedir vênia, senhor presidente, para deixar de ler, mas está transcrita no relatório o trecho da denúncia. E prossigo. A referida denúncia foi recebida em 10/6/2010. Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa de igual forma. O acusado foi devidamente interrogado conforme o termo de interrogatório encartado às folhas 135. Concluída a fase instrutória, o juiz singular proferiu sentença, julgando procedente a ação penal ante a subsistência do conjunto probatório. As folhas 213 a 226, o condenado interpôs o presente recurso, aduzindo em síntese, item A, que a sentença se embasou unicamente nas provas produzidas na fase inquisitorial. B, ausência de fundamentação da sentença. C, do princípio do indúbio pro réu. D, havendo ausência de dolo na conduta do recorrente. A douta Procuradoria manifestou-se pelo provimento do recurso para que seja declarada extinta a punibilidade do recorrente nos termos do artigo 107, inciso 4, cumulado com os artigos 110, parágrafo 1º e 109, 5, todos do Código Penal, tendo em vista o reconhecimento da prescrição retroativa. É o relatório, senhor presidente. Ouça a doutora Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Eu ratifico o parecer. Parecer ratificado. Palavra é sua, doutor Ricardo. Analisando a preliminar suscitada pelo Ministério Público de prescrição da pretensão punitiva retroativa, passo a ler o voto. Em seu sempre bem elaborado parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso, do presente recurso, para que seja declarada extinta a punibilidade do recorrente em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva, a modalidade retroativa, considerando a pena aplicada. Em nova petição, o recorrente, após o parecer ministerial, também requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa. De fato, o exame detido dos autos permite afirmar que efetivamente ocorreu causa extintiva da punibilidade, envolvendo o recorrente em relação ao delito em comento. Isso porque o artigo 110, caput, parágrafo 1º do Código Penal, dispõe que a prescrição retroativa regular-se-á pela pena aplicada, conforme os prazos estabelecidos no artigo 109 do mesmo diploma legal, senão vejamos o que trata a lei. E cito aqui o artigo 109, a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 desse Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se, e aí passo a ler o inciso 5, que está em negrito, em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. O artigo 110
em seu parágrafo 1º, dispõe que a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial anterior à data da denúncia ou queixa. Prossigo. Uma vez transitada em julgado a sentença para acusação, a contagem da prescrição deve se dar com base na pena aplicada pelo magistrado. Na hipótese em estudo, considerando que a sentença aplicou, em concreto, a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 10 dias multa, tem-se que o valor do acima citado artigo 110 caput e artigo 109, inciso 5, ambos do Código Penal Brasileiro, o prazo da prescrição retroativa será de 4 anos. Ora, resta, pois, evidente que transcorreu prazo superior a 4 anos entre a data em que a denúncia foi recebida, em 10/6/2010, folha 54, e a data em que a sentença foi proferida, 28/5/2015, folha 195 a 204, verso. Acrescente-se, por fim, que nos termos do artigo 114, inciso 2 do Código Penal, a pena de multa, quando aplicada cumulativamente ou alternativamente à pena privativa de liberdade, prescreverá nos mesmos prazos que esta. Sobre o tema em questão, cito os julgados abaixo, o primeiro da relatoria da ministra Carmen Lúcia, no Tribunal Superior Eleitoral, e um segundo, a relatoria do Dr. Silmar Fernandes, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E prossigo no voto. Assim, reconheço em caso a incidência da prescrição retroativa quanto ao crime de corrupção eleitoral previsto no artigo 299 do Código Eleitoral imputado ao recorrente. Feito essas considerações, acolho a preliminar de ordem pública suscitada para o fim de reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado por ocorrência da prescrição retroativa em relação ao crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, decretando-se extinta a punibilidade do recorrente Wilson Ramos da Silva, nos termos do artigo 107.4 do Código Penal, e desde já faço uma retificação no voto por escrito, que está escrito o nome do recorrente como Wilson Ramos da Silva, então eu corrijo para Wilson Ramos da Silva. É como voto, senhor presidente? Essa matéria é meramente matemática. Tem alguma sugestão? De acordo. O tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de prescrição da pretensão punitiva para o fim de declarar a extinção da punibilidade do recorrente Wilson Ramos da Silva. Nós temos o voto do outro relator em dissonância do parecer ministerial. O próximo é o 2.4, é o processo autuado sob o número 15.044/2015. Classe PP, é propaganda partidária também, só que desta feita é do PC do BMT, e o relator é o Dr. Paulo César Sodré. É a palavra. Senhor presidente, trata-se de requerimento de autorização para veiculação de propaganda partidária em horário gratuito para o primeiro semestre de 2016 nas emissoras de rádio e televisão deste Estado, formulado pelo Partido Comunista do Brasil. A Secretaria Judiciária ofertou informação na qual expõe os requisitos legais cumpridos e as adequações necessárias ao deferimento do pedido. Em manifestação, a Procuradora Regional Eleitoral requereu a intimação do partido para readequar o plano de mídia ao calendário, com indicação de novas opções de datas para veiculação das inserções em substituição àquelas primitivamente indicadas para o mês de junho de 2016, como sugerido pelo órgão técnico no prazo de 3 dias. Devidamente intimado, o partido requerente encaminhou uma relação de novas datas para o primeiro semestre de 2016. Em nova manifestação, a unidade técnica informou que o partido promoveu as adequações sugeridas, não havendo óbitos ao deferimento do pedido. Destacou, contudo, que pela documentação ofertada, o partido indicou apenas 18 minutos de inserções, mas teria direito a 20 minutos no total. Ouvida, a Procuradora Regional Eleitoral opinou pelo deferimento do pedido, considerando o preenchimento dos requisitos legais pertinentes. O requerente peticionou pleiteando a complementação de uma veiculação das inserções para o dia 17 de fevereiro de 2016, que totalizariam 20 minutos a que faria jus. Por meio da informação, a unidade técnica consignou que não haveria mais a possibilidade de se realizar a pretendida alteração em razão de já ter sido ocupado o tempo para as inserções de outros partidos. É o relatório.
Os senhores da Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Eu mantenho o parecer. Mantido o parecer, a palavra é sua, doutor Paulo Sodré. Senhor presidente, é o caso de deferimento. Eu vou ler só a parte final. A única controvérsia que tem é a respeito da necessidade da complementação ou não. Na parte final, eu estou indeferindo a complementação sob os seguintes argumentos. Convido Vossas Excelências a ler a parte final do voto. O pleito de complementação não merece acolhimento por dois motivos básicos. Sendo o pedido tempestivo, vez que protocolizado em 13 de novembro de 2015 e, portanto, antes de 1º de dezembro de 2015, a complementação da documentação só estaria permitida se ocorresse até essa data, qual seja, 1º de dezembro de 2015, como prevê o artigo 5º, parágrafo 1º da citada lei. No caso, a complementação se deu aos 18 de 12 de 2015, enquadrando-se na vedação desses dispositivos. Ainda que fosse permitida a complementação, não há mais a possibilidade de novas inserções na data de 17 de fevereiro, como requerido pelo partido, como se depreende da informação do órgão técnico. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, defiro o pedido formulado pelo Partido Comunista do Brasil, porém parcialmente, totalizando as inserções da propaganda partidária no primeiro semestre de 2016 em 18 minutos. Por oportuno, considerando que as primeiras inserções do requerente ocorrerão no corrente mês de fevereiro, acolhendo sugestão da unidade técnica em relação à entrega do material de áudio e vídeo com as inserções, adota o prazo de 12 horas de antecedência mínima para a comunicação e encaminhamento da mídia às emissoras, como previsto no artigo 46, parágrafo 5º da Lei dos Partidos, em vez de se aplicar o prazo estabelecido no artigo 6º, parágrafo 2º e 3º da Resolução TSE 2034/97, que requer antecedência mínima de 15 dias para a comunicação em pauta. E aproveitando, senhor presidente, até pedido do órgão técnico, para poder viabilizar, embora a publicação primeira será em 17 de fevereiro, como nós teremos carnaval nesse interstício, eu estou adotando, acrescentando ao meu voto, o quanto contido no último parágrafo do voto, são 2 parágrafos do voto do doutor Rodrigo, no processo anterior. Talvez não necessariamente entregar isso a ele hoje, né, que ele tem que entregar a emissora hoje, que só dia 17, mas a certidão é a intimação, para poder viabilizar. É como voto, senhor presidente. Muito bem, feita esta explicação pelo doutor Paulo, eu consulto aos ilustres pares se estão de acordo, né? Então vai mudar só a emenda nessa parte, porque não vai precisar mandar notificar hoje. Exatamente, senhor presidente. O Tribunal, por unanimidade, deferiu parcialmente o pedido de veiculação de propaganda partidária formulada pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB-MT, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Determinou o tribunal, excepcionalmente, que o requerente seja imediatamente intimado, entregando-lhe à Secretaria Judiciária cópia da certidão deste julgamento, para que a agremiação partidária interessada providencie as notificações de que alude o artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução TSE número 2034/97, já acompanhada das mídias, devendo as emissoras notificadas dar cumprimento a esta decisão, em estrita observância à grade de inserções aprovada. Transferência da presidência para os próximos. Nesta oportunidade, eu vou transferir à presidência que os próximos 4 votos são de minha relatoria, que devem assentado, então, ser comandada pela vereadora Maria. A partir daí, quem transfiro o comando dos trabalhos. Obrigado, senhor presidente. Anuncio o julgamento do processo 2.5, 82.978/2014, requerente Juarez Pereira Vidal, e relator é o eminente desembargador Luiz Ferreira da Silva, que está com a palavra. Para os seus pares, trata-se de prestação de conta do candidato a deputado federal Juarez Pereira Vidal. É matéria recorrente. A CCIA apontou algumas inconsistências, intimado, ele apresentou os documentos que se encontram juntados aos autos. Novamente, a CCIA emitiu o parecer técnico pedindo pela aprovação, e a Procuradoria também entendeu que as irregularidades identificadas não foram suficientes esclarecidas pelo candidato. É o resumo do relatório. Palavra. Obrigado, senhora presidente. Eu mantenho o parecer. Mantido o parecer, retorno a palavra a Vossa Excelência. Aqui é o seguinte: o item A, concernente à ausência de emissão de recibo eleitoral para comprovação de arrecadação da quantia de R$ 1.950, eu estou dizendo o seguinte,
Se trata de falha de natureza formal, porquanto o depósito bancário foi devidamente identificado com o CPF do doador, no caso próprio requerente, cumprindo desse modo as exigências previstas no inciso 2 do artigo 22 da Resolução 23.406 de 2014, conforme se infere do respectivo comprovante que está na folha 41 deste feito. Com relação ao item B, cumpre mencionar que, embora não conste nos autos da descrição e avaliação dos preços praticados pelos serviços de contabilidade e de advocacia, a despeito de nós entendermos que essas despesas não são passíveis de gerar desaprovação da conta, mas assim mesmo, como tem nos autos assinaturas dos respectivos profissionais, eu os examinei, cheguei à conclusão que o preço está correto e de acordo com o valor cobrado por essas categorias profissionais, R$ 724 para cada um. Acerca da irregularidade do item C, que é relativa à contabilização de recursos recebidos, né, consistentes na divergência entre as prestações de conta parcial e final, eu digo aqui que testes demonstrativos não estão sujeitos a análise dessa justiça especializada, aquelas parciais, embora também sejam parâmetros na conferência dos dados, com vista a apurar alguma irregularidade por natureza existente. Assim, na espécie e apreciação em que pese tenha o recorrente apresentado valores distintos, vale afirmar que foi procedida a retificação das informações no momento da apresentação das contas finais, inexistindo, portanto, outro questionamento técnico, daí porque essa divergência não pode ser considerada para efeito de desaprovação da conta. Quanto ao item D, eu digo que a omissão de informações de doações e despesas das prestações parciais, se tal registro for o regulamento lançado na prestação da conta final e dela não destoa, também não se presta ao desiderato de dar por imprestável as contas do candidato. Digo aqui que embora de negável importância, as prestações de contas parciais e tal, elas por si sós não levariam à condição de que as contas devam ser rejeitadas. Por derradeiro, com relação à ausência de comprovação de despesas realizadas com a campanha, bem como a contabilização de gastos de combustível, por falta de registro de locação, cessão de carro e som, etc. e tal, que estão no relatório como os itens E e F, deixo assinalado que a mera suposição de que haveria despesas sem qualquer laço probatório, seja por meio documental ou dedução lógica, não tem o condão de afastar a confiabilidade das informações contábeis. Logo, as inconsistências ventiladas pela auditoria contábil deste pretório não comprometem a regularidade das contas de campanha do candidato, dando aso apenas à anotação de ressalvas. Eu trago jurisprudência da Corte Superior Eleitoral nessa linha e termino dizendo que, em dissonância com o parecer, julgo aprovados com ressalva as contas de campanha de Juarez Pereira Vidal, relativas às eleições de 2014. Alguma divergência? O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas do candidato Juarez Pereira Vidal, nos termos do voto do doutor relator e em dissonância do parecer ministerial. Processo 103.932/2014, requerente Fábio Gardim Almeida, e tendo como relator o eminente desembargador Luiz Ferreira da Silva, que está com a palavra. O Fábio Gardim Almeida, candidato a deputado estadual. A Procuradoria, a CCA, diante das impropriedades constatadas, opinou pela desaprovação da contabilidade. E a Procuradoria seguiu a mesma linha intelectiva. E a Procuradoria ratifica, portanto, e eu estou na linha da Procuradoria e da nossa gloriosa seção de contabilidade, dizendo que é forçoso reconhecer que as irregularidades constatadas evidenciam falhas graves que acarretam a desaprovação das contas, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria Regional, julgo desaprovadas as contas de campanha de Fábio Gardim Almeida relativas às eleições de 2014. Alguma divergência? O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Fábio Gardim Almeida, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. 2.7.
Processo número 98.566/2014, prestação de contas, requerente Marcos Paulo de Carvalho, tendo como relator o eminente desembargador Luiz Ferreira da Silva, que está com a palavra. O Marcos Paulo de Carvalho foi candidato a deputado estadual pelo PV. Houve inconsistências apontadas em sua contabilidade, foi intimado, prestou esclarecimentos, juntou novos documentos e conta retificadora. Todavia, a CCIA opinou pela desaprovação da contabilidade. Nesta linha interlocutiva, a Procuradoria também sugeriu a desaprovação das contas. Mantido, são 4 itens. O item A, existência de recurso de origem não identificada recebida indiretamente no valor de R$ 10.945,67. Item B, inconsistência do registro de doação direta recebida pelo candidato, quando comparado com as informações declaradas, resultando uma diferença de R$ 65,67. Doações diretas de forma estimável em dinheiro realizadas por outros candidatos no valor de R$ 1.947,50, não contabilizados. E ausência de registro relativo às despesas com serviços advocatícios e contábeis. Eis que a folha 20 dos autos a assinatura desses profissionais. Em relação ao item A, estamos dizendo aqui que a omissão de identificação dos doadores originários relativamente às hipóteses em que os recursos provêm de candidatos, partidos ou comitês já foi compreendida por esse tribunal em diversas vezes e com base inclusive num voto paradigma da desembargadora Maria Helena, e portanto estou afastando esta irregularidade. O item B, remissiva à inconsistência detectada no registro de doação direta recebida. Eu também estou afastando porque acho que trata-se de mera irregularidade formal e a importância também é ínfima e não traria nenhum prejuízo à aprovação da conta como um todo contábil. O item C, diz respeito às doações diretas estimadas em dinheiro, porém não contabilizadas. Eu estou dizendo que a verba em questão é relativa a 2 doações estimadas em dinheiro, das quais não houve trânsito de recurso entre os candidatos. Quer dizer, foi deixando, portanto, de causar prejuízo para o controle contábil. E, por derradeiro, no que diz a ausência de registro de contabilidade e de despesa de serviços, de contadores e de advogados, eu trago o entendimento consolidado da Corte, que é jurisprudência aqui da Lavra, Dr. Lídio Modesto da Silva, para dizer que as inconsistências ventiladas pela auditoria contábil não comprometem a regularidade das contas da campanha do candidato, dando asa apenas a anotação de ressalvas na sua homologação. Como estava com tempo, trouxe também uma jurisprudência do TSE, né? E, por fim, termino dizendo que, em dissonância do parecer ministerial, julgo aprovadas com ressalva as contas de Marcos Paulo de Carvalho relativas ao exercício 2014. Alguma divergência? O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas do candidato Marcos Paulo de Carvalho, nos termos do voto do doutor relator e em dissonância do parecer ministerial. 2.8, processo 3.870/2015, requerente Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso, tendo como relator o eminente desembargador Luiz Ferreira da Silva, que está com a palavra. Se você vai permitir, eu vou fazer um resumo. Isso aqui é aprovação da revisão do eleitorado de Nova Brasilândia. Foi cumprido todas as exigências postas na legislação de regência e, por fim, a Procuradoria, no parecer que se encontra as folhas e folhas, atestou a observância das formalidades previstas na legislação aplicável à espécie e opinou pela homologação da decisão. Mantenha parecido. Eu estou homologando, eu vou ler só a parte final. Sim, senhor. Porquanto eu digo aqui, homologados, eu voto pela homologação dos procedimentos de revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos do município de Nova Brasilândia, com fundamento do artigo 76, inciso 2, combinado com o artigo 73, parágrafo único da resolução TSE 21.532/2013 e artigo 24 da resolução TRE 1637/2015, com consequente determinação de comunicação ao cartório eleitoral e ao Tribunal Superior. O item 6 são as providências que são de praxe, vou poupar da leitura.
E o item 7 eu vou ler porque faço menção ao trabalho singular desenvolvido pelos servidores daquela comarca. Por derradeiro, eu trago a colação a menção do meritíssimo juiz da 30ª Zona Eleitoral acerca da singular competência apresentado pelos servidores e colaboradores Islanda Larissa Dias Garcia de Almeida, Osaías Pereira Correia, Remilson Paulo de Souza, Rosemar Pereira da Silva, Corina Pereira da Silva, Lúcia Nunes de Freitas, Edileuza Gomes Maris, Andréia Teixeira Campos, Romildo Januário Mendes, Thalita Fernandes Teodoro da Cruz, Márcia Ferreira de Azevedo e Tiago Gomes Moura, que desempenharam suas funções com zelo, dedicação, empenho, compromisso e proatividade, contribuindo sobremaneira para o êxito da revisão do eleitorado em apreço. Diante disso, proponho a esta Corte que sejam consignadas notas de elogio nos assentamentos funcionais dos servidores acima mencionados, bem assim aos meritíssimos juízes da 30ª Zona Eleitoral, a doutora Silvia Renata Anf Souza, que primeiro iniciou o trabalho e depois, por razões pessoais, não pôde terminar, cujo encargo foi levado a bom termo pelo doutor Murilo Moura Mesquita, pela condução dos trabalhos revisionais aqui tratados. É como voto, senhor presidente. Algum voto divergente? O tribunal, por unanimidade, homologou a revisão do eleitorado do município de Nova Brasilândia, pertencente à circunscrição da 34ª Zona Eleitoral, nos termos do voto do douto relator e em consonância com o parecer ministerial. Senhor presidente, devolvo-lhe a presidência. Obrigada. Não tem mais nada. Eu que agradeço, doutora Maria Aparecida. E com este voto proferido por mim, dou por encerrada a sessão ordinária desta Corte Eleitoral, agradecendo a presença de todos e, mais uma vez, a desembargadora Maria Aparecida. Tenhamos todos, então, um bom dia.